Muito bem, pessoal, hoje tem clássico Palmeiras e Corinthians dentro do Allianz Parque, então bora conferir a análise da mídia esportiva, trazendo todas as informações da escalação do Verdão e todos os detalhes para essa partida de logo mais à noite, galera. Então, antes da gente conferir esse vídeo, peço para vocês, já verifica se você está inscrito aqui no canal para você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras e aproveita, já deixa o palpite de vocês aqui embaixo nos comentários para a gente saber o quanto o Verdão é favorito, galera. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Wagner Vieira, o Vagnão tá por lá, sabe onde, gente? Lá no Allianz Parque. Vagnão, pra você, boa tarde. Que história é essa? Já apareceu uma cabeça de porco, porque foi emblemático. No último confronto, o Corinthians venceu, mas era na casa corintiana. Agora, a história é bem diferente, hein, Vagnão? Eita! Boa tarde, Renata. Boa tarde, todo mundo ligado no Jogo Aberto. Exatamente. Olha, quente como tá agora, vai ser quente esse clássico à noite. E como você falou, já teve aquela questão emblemática da cabeça de porco lá na Arena Corinthians, no clássico que teve lá. E aqui, hoje pela manhã, apareceu uma cabeça de porco em frente ao Allianz Parque, exatamente onde eu estou aqui. O que aconteceu? Eu falei com um ambulante aqui, o pessoal que trabalha aqui vendendo o produto do Palmeiras, eles disseram que vieram duas pessoas com a cabeça de porco, desceram da moto, colocaram a cabeça de porco aqui, tiraram a foto para postar nas redes sociais, foi o que viralizou, pegaram a cabeça de porco e, ó, se picaram de frente do Allianz Parque, mas já deram aquela provocada, né? Aquela coisa que torcedor gosta de fazer em dia de clássico. É claro que a gente falando aí de uma cabeça de porco, que é um animal, tem toda aquela questão que deu aquela polêmica naquele clássico, mas aí o torcedor corintiano já veio aqui fazer aquela provocada na torcida do Palmeiras. Fala em provocada, tem um torcedor aqui, o Ronaldo tá de férias, mas ele tem um recado pro Ronaldo, rapidinho. Fala, Ronaldo Giovanelli, escapou da zoeira de amanhã, hein? É 2-0 pros porcos hoje e fim de papo. Alô, Capelas, foi lá na minha cidade em Itacoaxetuba no rodeio, hein? Show de bola! Um abraço pro time do Itararé também aí. Forte abraço pro William, Corinthians, Alexandre e etc. Capela, cuidado, hein? Cuidado onde você anda que você tá sendo visto, hein, Capelas? No rodeio, hein? Que beleza! Então, tem esse clássico aqui, falando em números de clássico, ó. Desde 2021, o Palmeiras disputou 43 clássicos contra o Corinthians, disputou 43 clássicos contra Palmeiras, Santos e São Paulo e só venceu 9. O Palmeiras está invicto contra o Corinthians no Campeonato Paulista a 7 derbys. E nos últimos 17 derbys contra o Corinthians, o Verdão perdeu apenas 2 vezes. Então, na questão do retrospecto, pelo menos, o Palmeiras já sai na frente do Corinthians. E claro, a gente vai ver como se prepararam Palmeiras e Corinthians para esse jogão de hoje à noite com a grande Heloísa Ornelas. Um clássico e muitos tabus? Derby é o jogo que mexe com o sentimento do torcedor, com o nosso sentimento também. A gente sabe que o dia após o derby ele é sempre diferente. Quem ganha, poxa, tem sempre a alegria de vestir a camisa, de ir para o trabalho, de ir para a escola, né, de cabeça erguida. Para nós é uma grande final, todos os clássicos são grandes jogos para nós, grandes desafios. Palmeiras e Corinthians fazem o primeiro derby do ano. Será o reencontro das duas equipes depois de um clássico que deu o que falar. No último encontro, em novembro do ano passado, pelo Brasileirão, o Timão, que fugia da zona de rebaixamento, venceu o Palmeiras, que brigava pelo título. 2-0 em um clássico que ficou conhecido por essa cena. Isso é uma memória muito boa, muito positiva, junto da nossa torcida, na nossa casa, e a gente sabe que cada um na sua casa vai ser muito importante para nós, nos dando muita energia positiva para, se Deus quiser, ganhar esse grande jogo. Yuri Alberto e Rodrigo Garro balançaram as redes no duelo, que marcou o fim de um jejum de 3 anos, sem vitórias do Corinthians no derby. Depois da partida, o Timão engatou uma sequência de 6 vitórias no Brasileirão e conquistou uma vaga na pré-Libertadores. O Verdão ficou em vice. 2 meses após o derby, muita coisa mudou. O Palmeiras jogou 13 vezes com 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Um aproveitamento de 59%. Já o Corinthians entrou em campo 14 vezes, venceu 13 e perdeu apenas uma. 93% de aproveitamento e 30 bolas na rede. Só que para o jogo de logo mais pela 7ª rodada do Paulistão, o Corinthians precisa quebrar um outro tabu. Vencer o Palmeiras no Allianz Parque, algo que não acontece há 6 anos. A última vitória do Timão no estádio
foi em 2019. Uma vitória simples com gol de Danilo Avelar pelo Campeonato Paulista. Agora o momento é outro. E o Everton, atleta do elenco palmeirense que mais atuou em derbys, quer usar sua experiência de 20 jogos contra o rival para ampliar o jejum do Corinthians. E a gente vai encontrar um estádio realmente muito energizado, um estádio que dia de clássico realmente ele vai nos incentivar do início ao fim, como sempre tem feito. E a gente sempre conta com o nosso torcedor, porque realmente nos ajuda muito e tenho certeza que vai encher o Allianz Parque mais uma vez, vai nos incentivar. Na tabela, o Palmeiras ocupa a segunda colocação do Grupo D. Abel Ferreira deve entrar em campo com a base da equipe que goleou o Guarani na última rodada. Nas laterais, Piquerez, que acabou de voltar de uma cirurgia no joelho, e Mike entraram na briga por uma vaga. Felipe Anderson, que chegou a participar de parte do treinamento de ontem, ainda deve ser poupado. A tendência é que o Verdão comece o jogo com o Everton no gol, Marcos Rocha ou Mike, Gustavo Gomes, Murilo, Vanderlan, Aníbal Moreno, Richard Rios, Rafael Veiga, Maurício, Estevão e Facundo Torres. Já o Timão poupou boa parte dos atletas no triunfo contra o Novo Horizontino e Ramon Dias deve escalar uma equipe com o que tem de melhor disponível. Rodrigo Garro treinou entre os reservas na véspera e ainda é dúvida. O argentino agora vai vestir a camisa 8. A 10 vai para Memphis Depay. O holandês, condenado por dirigir sob efeito de álcool em Mônaco, pediu ontem desculpas pelo episódio nas redes sociais e admitiu ter conduzido seu carro após tomar algumas bebidas. A pena foi suspensa e condicionada a medidas cautelares. O jogador vai pagar uma multa de 9 mil euros, cerca de 54 mil reais, e está proibido de dirigir no Principado por 2 anos. Hoje, ele entra em campo no Allianz Parque pelo Timão. A provável escalação do Corinthians tem Hugo Souza no gol, Mateuzinho ou Léo Maná, André Ramalho, Kaká e Hugo. Ranielli, André Carrilho, Alex Santana e Igor Coronado. Memphis Depay e Yuri. O Corinthians é o líder do Grupo A e busca a terceira vitória seguida, mas encarar o Verdão na casa deles é o grande desafio. Um clássico repleto de tabus, polêmicas. Será que vem mais por aí? Que comece o derby. Quem é o favorito para esse derby? E eu já começo com o Capelanes. Não precisa responder placar, palpite. Eu quero entender o contexto. Vocês querem um contexto legal ou chato? Os dois. Eu quero o contexto real. Real, a sublinhada, que é o seguinte. Gente, o Corinthians pode chegar no Allianz e ganhar? Opa, claro que pode. Vamos ser otimistas, né? Como o ano passado... tem que ser otimista. Como no ano passado o Corinthians é azarão contra o Palmeiras. Se empatasse ou perdesse, o Ramon ia cair, o Corinthians podia entrar na zona, podia acontecer um monte de coisa. Jogou em casa, né? Jogou na casa do Corinthians. O Corinthians foi lá e fez o quê? Pá, ganhou. Hoje, na casa do Palmeiras, com todo o ambiente, ciente do que o Palmeiras passou com o Corinthians na temporada passada, em Paulistão, no empate no último lance, gol do Garro, com os 2-0 que fez com que o Corinthians se recuperasse na temporada. Hoje, respondendo diretamente a sua pergunta, o Palmeiras não é favorito. O Palmeiras é bastante favorito contra o Corinthians. Everton Guimarães, você tá na linha do Capela ou tá pensando diferente? Eles não quiseram fazer comigo? Não, eu não digo que você é muito favorito, mas o Palmeiras é favorito sim. Jogar em casa, e aí, analisando elenco por elenco, trabalho por trabalho, tá? Mesmo olhando para a tabela e vendo que o Palmeiras tem 6, 7 pontos menos que o Corinthians e hoje está fora da zona de classificação por causa da vitória da Portuguesa ontem, o Palmeiras é favorito e para mim ganha o jogo. Já vou inclusive aproveitar para palpitar aqui, ganhando a Ponte Preta, aliás, não a Portuguesa. Então é o seguinte, o Palmeiras ganha o jogo e o Palmeiras ganha o jogo por 2-1, Renata, 2-1 Verdão.
Olha, o Everton já foi no palpite, já foi certeiro. E você, Ulisses Costa? Eu vou estar lá transmitindo o jogo. Pela ponta esquerda. 3-3. Pela ponta direita, agora foi isso. Não era o placar, assim, mas... 3-3, vou te falar o porquê. Início de temporada. 3-3? Eu quero um monte de gol, quero gritar gol, quero fazer festa, essas coisas. Seria lindo, já pensou? Um derby 3-3. Mas o favorito pra você é quem, independentemente do 3-3? O Palmeiras tem apoio da sua torcida, é o favorito pro jogo. Por jogar em casa. Por jogar em casa, com a torcida do Verdão, é favorito. Chico Garcia, você quer falar desse assunto? Não, eu posso falar. Eu acho que o Palmeiras tem 2 jogos com os titulares, é isso? Tem 2 jogos? O clássico... Inteiro, o clássico... O clássico do Santos ele não jogou com todos os titulares. É verdade. Esse do Guarani. Esse do Guarani. Tem um jogo com os titulares. Eu acho que o momento da temporada, ele dificulta um pouco a análise. Porque o Corinthians termina muito bem a temporada, mas esse ano ainda não mostrou aquele futebol. O Corinthians ainda não mostrou aquele futebol. Agora, repleto de reservas, claro, com exceção do ótimo goleiro Hugo Souza, o Corinthians montou uma resistência que era para ter tomado 2, 3 pelo volume de jogo do Novo Horizontino e se segurou. Foi lá, teve uma chance e ganhou de 1-0. É um time que tá... O Corinthians, gente, do ano passado para cá, tomou 3-1 do São Paulo no Clássico, foi dolorido, mas é uma equipe que já é mais madura, mais experiente. Estou falando dos titulares. Então, mas para analisar favoritismo nesse momento da temporada, mesmo que a gente tenha uma dificuldade, porque o Palmeiras tem um jogo, o Corinthians ainda não jogou o que pode, o Palmeiras é o favorito, mas assim... porque eles não estão a pleno ainda na temporada. O Corinthians era candidato a título paulista, agora no jogo contra o Palmeiras, o Palmeiras esse cara contradiz a nossa. Esse ano o Chico está meio controverso. Calma aí. E agora o assunto é o derby. Hoje tem Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Hoje vai ser bom. Mendel Bidlovski já está em frente ao estádio. Nossa, eu jurava que ontem, na hora do almoço, pode ser alguém muito parecido com ele. Tem inteligência artificial hoje em dia, né, Abel? Você acha que é uma pessoa e não é a pessoa. Ele estava na praia. Eu jurava que esse rapaz estava se alimentando muito bem. De Santos pra cá você chega rápido. Mas ele se alimentou bastante, eu não sei a digestão como é que é. Bom dia, Mendel. Tá queimado, ó, tá vermelho, olha lá. Vou dar bom dia pro Mendel, senão esses caras não param de falar aqui. Tudo bem, amigo? Tudo bem, bom dia, Abel, bom dia a todos. Tudo tranquilo, a digestão foi boa, provando a alta culinária ali na praia do Canal 2 de Santos, só a pele que sofreu um pouquinho com o sol. Mas eu falo aqui em frente ao Allianz Parque sobre o derby de hoje à noite, o clássico Palmeiras e Corinthians, um jogo que já começa com polêmica. Estou exatamente no ponto onde fotos foram tiradas e publicadas hoje de manhã de uma cabeça de porco aqui bem em frente ao Allianz Parque. Lembrando que no último clássico entre Palmeiras e Corinthians, em novembro do ano passado, na Neoquímica Arena, uma cabeça de porco foi arremessada no gramado. Então essas fotos foram publicadas, estão circulando nas redes sociais. Uma movimentação muito grande de seguranças aqui em torno do Allianz Parque, checando as câmeras de segurança. Sobre essas fotos, a informação que eu tenho é que eles viram pela câmera que na madrugada, nas primeiras horas do dia, uma moto passou com torcedores aqui. Eles colocaram cabeça de porco, tiraram essa foto e foram embora. Eles estão analisando as câmeras para saber se outras fotos foram tiradas nas dependências do clube, mas o fato é que já começa então com polêmica esse clássico importantíssimo, Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras que vem de goleada contra o Guarani, quando o técnico Abel Ferreira usou o time ideal do Palmeiras, mesmo ele fazendo rodízio nesse começo de temporada, deve repetir o time. O Mike e também o Piquerez entraram bem durante a partida, durante esse jogo contra o Guarani, pode ganhar chances. Também o Piquerez, ele vem de uma cirurgia no joelho, então tem muita cautela. Ele que deu uma assistência nessa partida contra o Guarani. Enfrentando o Corinthians, que vem de 6 vitórias em 7 jogos no Campeonato Paulista. O Mateuzinho, a grande novidade, ele volta depois de 3 jogos, quando teve um desconforto muscular. E o Corinthians vem para essa partida, Palmeiras e Corinthians. Vamos ouvir então personagens falando sobre o clássico de hoje à noite, Palmeiras e Corinthians aqui no Allianz Parque. Derby é o jogo que mexe com o sentimento do torcedor, com o nosso sentimento também. A gente sabe que o dia após o derby ele é sempre diferente, então a gente sabe como funciona, sabe que a gente vai encontrar um estádio realmente muito energizado, um estádio que dia de clássico realmente ele vai nos incentivar do início ao fim, como sempre tem feito. A gente vai lutar e competir do início ao fim em busca da vitória. A gente sabe da importância desse jogo, para nós é uma grande final, todos os clássicos são grandes jogos para nós, grandes desafios, e o grupo está muito preparado. A gente vem de uma grande vitória fora de casa, um jogo muito difícil, e acho que isso nos dá muita confiança para
ir para cima desse clássico. Tá, então, personagens falando sobre esse clássico, sobre a importância desse clássico entre Palmeiras e Corinthians, prováveis escalações: Palmeiras, o Everton, Marcos Rocha ou Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Vanderlan, Aníbal Moreno, Richard Rios, Rafael Veiga, Facundo Torres, Estevão, que tenta fazer o primeiro gol dele em clássicos paulistas, esse que é o último jogo dele contra o Corinthians antes de ir para o Chelsea, e Maurício, provável Corinthians com Hugo Souza no gol, Mateuzinho ou Léo Maná, mas o Mateuzinho deve ser o titular, André Ramalho, Kaká e Hugo. Hugo também deve ser novidade na lateral esquerda no lugar do Matheus Bidu. Ranielli, André Carrilho, Alex Santana, Igor Coronado, isso porque o Garro, mesmo voltando aí de lesão, ele tem treinado, mas uma precaução do Corinthians, tem gramado sintético aqui no Allianz Parque, o Garro não entra em campo hoje, o Igor Coronado deve estar entre os titulares, o Memphis Depay, que é o novo camisa 10 do Corinthians, hoje não vai usar a camisa 10, só no jogo de domingo contra o São Bernardo, o Garro vai usar a 8, e Yuri Alberto, Palmeiras que não perde para o Corinthians aqui no Allianz Parque há 6 anos, última derrota em 2019. Mas é isso, clássico que já começa então com polêmica, com essas fotos de uma cabeça de porco aqui bem em frente ao Allianz Parque. Abel. Muito obrigado, Mendel Bidlovski, ao vivo, em frente ao Allianz Parque, palco do jogo de logo mais entre Palmeiras e Corinthians. E o Mendel, como bom repórter que é, fez bem de trazer informação, mas sem querer brincar com a palavra porco, eu prefiro não alimentar ainda mais este assunto. Foi dada a informação para mim, vamos falar do jogo. Mas fiquem à vontade, porque já tem tido muita violência, morte, essas coisas trazem... Eu já estou cansado disso, então... Fiquem à vontade. Se quiserem falar mais sobre isso, falem. Se não, vamos para o jogo, porque é jogo de bola, Palmeiras e Corinthians. É jogo de bola mesmo. O Palmeiras deixou uma impressão positiva com a vitória contra o Guarani. O Abel tem procurado o 9 ou alguém que possa jogar um pouquinho mais à frente, né, de Veiga, Facundo Torres, Estevão. O Maurício deu uma boa resposta. Claro que foi tem uma impressão ainda... É um ensaio pequeno, né? É algo muito experimental para esse momento do Palmeiras, mas é uma boa resposta. Eu acho que o campeonato serve na primeira fase para quem tem um trabalho tão consolidado como tem o Palmeiras, tão conhecido como tem o Palmeiras, tão bem feito como é o do Palmeiras. Se você tem alguma lacuna em alguma posição, você tem a situação de observar outros jogadores por ali, treinar outros jogadores por ali. Eu acho que o Palmeiras de domingo é um Palmeiras que deixou uma impressão positiva. E o Corinthians faz uma campanha muito boa, Abel. Eu acho que o jogo vale muito além de quem vai classificar. O Palmeiras tem uma situação de grupo que está mais complicada, porque o São Bernardo pontua muito, a Ponte Preta ganhou ontem e passou o Palmeiras também, o Corinthians está classificado, o Corinthians vai jogar a fase final. O Palmeiras, nesse momento, está em terceiro. Mas com o jogo a menos. E o Corinthians tem uma força de elenco de alguns jogadores que individualmente resolvem jogo. Né? O Carrillo de volta hoje é uma grande notícia, Memphis Depay é uma grande notícia, o Yuri Alberto é uma notícia muito boa, o Coronado faz uma boa fase de Paulista até agora. Hugo Souza joga vôlei? Foi decisivo segunda-feira para o Corinthians ganhar o jogo. O jogo tem ingredientes muito bons. Foi decisivo no jogo que ele arrumou o pênalti e depois defendeu. Se redimiu, né? Se ele não tivesse feito o pênalti, um pênalti desnecessário, né, ele chegou atrasado na jogada, ele não precisaria ter defendido. Mas ele foi bem também em outros momentos. Ah, sim. Mas o Prates fala sobre... Parecendo o Breler, você tá amargo. Não tô amargo. O Breler não pode tirar foto com o Neymar depois do jogo. Não é amargura, fala pra ele. Não, e... Fala. Eu não sou amargo. Até o nosso companheiro Lugano aqui, ele tinha um mantra. Qual que era? Ele não trocava de camisa com o adversário no campo. Tô com ele. Porque para ele isso é desrespeitar o torcedor. O torcedor vai estar bravo ali com uma derrota, vai ficar chateado. Então... Faz parte, o torcedor tem esses sentimentos e eu respeito. Uma visão de batalha, né? Uma visão meio... O Maradona trocou de camisa no jogo da Seleção Brasileira e vestiu a camisa da Seleção Brasileira. Amistoso, copo, o que era? E depois quando estava valendo, o que o Maradona fez com a Então, o que vale é no campo. No campo, os jogadores do Botafogo, quando tiveram que chegar, chegaram. Acabou o jogo, conseguiram o pontinho deles, foram tietar. Eu acharia legal se acontecesse no Clássico, por exemplo, o Estevão, que está de saída e vai ser um grande nome do futebol mundial. Vamos tirar foto com o Estevão? O pessoal do Corinthians chegar lá, o Carrilho, o Memphis, vamos tirar uma foto aqui. Bom exemplo, melhor não. É diferente, não, peraí. Se arrebentou, não tem rivalidade entre Santos e Botafogo de Ribeirão, como tem Palmeiras e Corinthians. Mas pro torcedor do Botafogo de Ribeirão, jogar contra o Santos é o jogo do ano. Claro que é. Claro que foi. Para eles é um clássico. Eu tô falando, mas... Vai. Não é uma grande celeuma isso, é uma visão minha.
como torcedor ficaria desconfortável. Você, então, quando você joga pelo time da ESPN, nada disso. Não troco camisa, não tiro foto com a Se jogar contra... Nem com os companheiros do próprio time, ele fala. Se perde, então, é só o dia seguinte. E na Copa Imprensa, a gente é tóxico mesmo. pode jogar... Na Copa Imprensa jogam ex-atletas, que são comentaristas, grandes craques da história do futebol mundial. O pau cantava e ninguém ficava tietando lá no final, tirar fotinha, não. Nada de foto. Jogo sério. Se você jogar contra o time da Sport TV, tiver o Júnior, capacete, você não tira uma foto com o Júnior? Grande jogador, grande sambista. Com todo o respeito ao Júnior, vai levar enxadada. Que isso? Vai isso. 3 tá pontos. Muito bem hoje, Beleza. Estou com você. 3 pontos. Falou é jogo tudo, arrebentou. É Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Palmeiras, é clássico. Tóxicos, como diz o Prato. Vai, volta pro jogo. Prefere o silêncio. Mas o não comete injustiça. Eu acho que futebol é diversão, entretenimento também. Também. Mas para chegar nisso demora muito. E até chegar em entretenimento, diversão, tem um caminho longo a ser percorrido, Eugênio. Mas o Prates falou que vê, né, as individualidades do Corinthians e o Corinthians melhorou muito seu elenco, mas eu ainda vejo o Palmeiras como time à frente. O Palmeiras, pensando na temporada, para mim ainda é mais confiável que o Corinthians. Pode ser que o Corinthians vença o jogo hoje fora de casa, porque está num bom momento, melhor campanha do Paulista até aqui, mas o Palmeiras do Abel tem essa capacidade de reinvenção, de um time que responde em jogos grandes, que costuma dar a resposta em momentos certos da temporada. Tudo bem que no ano passado o trabalho do Abel foi questionável, sim, esteve abaixo da excelência que ele acostumou o torcedor do Palmeiras, mas ainda assim é um trabalho que sempre tira coelhos da cartola. Então, por essa capacidade... Aquele artilheiro, aquele 9 fazedor de gol. É o Paulinho. Tudo bem que o Estevão faz muito gol, o Veiga faz... Mas não falta? Falta. Paulinho não é 9. Mas pode ser o Paulinho, pode ser o artilheiro do Palmeiras quando ele jogar. Mas não é 9. Mas está faltando hoje. Falta, mas se a gente pensar, por exemplo... O Corinthians tem hoje, por exemplo. O Memphis é um grande jogador. Foi uma contratação cirúrgica do Corinthians. Jogador de bola. Mas, na minha visão, teria dificuldade de jogar no Palmeiras do Abel. Como assim? Vai dar corte. Não, peraí. Tá bom. Não. Não é possível. Mas porque o Memphis Depay teria capacidade... Teria dificuldade de jogar no Palmeiras? Espera um pouquinho, não explicou ainda. Assim? Mas assim, o Abel, primeiro, a ideia da Leila de contratação. Já é uma contratação que a Leila pensaria 2 vezes. Não, mas aí vamos o conceito uma vez contratado... Não terminou. Agora você deixou todo mundo ansioso aqui. Estão borrifando o Breler. Pode seguir, Breler. Não, porque é muito caro e é um jogador na faixa dos 30 anos que a Leila sempre pensa 2 vezes. Mas é raro chegar um A Leila abriu o bolso e trouxe o Memphis Depay. Fala, ele não joga no Palmeiras. Aí que você falou. Aí chegou o Memphis no Corinthians. Chegou o Memphis no Palmeiras. O Abel exige dos jogadores do Palmeiras, inclusive do Estevão, por exemplo, um comprometimento coletivo com a equipe que esses atacantes, esses caras de nome, geralmente não entregam. O Memphis, com a bola no pé, a bola dentro da área, é um monstro. O Neymar jogaria no Palmeiras do Abel? Bom, com essa... O Soteldo jogaria no Palmeiras do Abel? Não. Não? Dificilmente. Mas o Memphis jogaria. Não. E até o Estevão... O Memphis jogaria. Por que o Abel se encanta com o Estevão? Não é só porque ele é craque. É porque ele também tem comprometimento coletivo. Comprometimento tático, volta para marcar, faz pressão lá na frente. Então, o Abel, ele adota esses critérios. Você não respondeu a minha pergunta. O Endrick, por exemplo. Pergunta, vai, Eugênio. O Eugênio pode te interromper rapidamente? Claro. Vai, Eugênio. Você disse que o Memphis teria dificuldade de jogar no Palmeiras do Abel. A minha pergunta é, o Neymar teria a mesma dificuldade? Possivelmente. Não. É isso aí. Pronto. Foi uma resposta um pouco evasiva. Não, mas não foi firme. Foi maldoso. Você quer complicar mais ainda o amigo. Não. Explicação mas é a opinião dele, vai. Mas, sim. O Abel, por exemplo, quando contrata o Paulinho, não é só porque o Paulinho tem bola no pé. É porque o histórico do Paulinho é de um cara que cumpre rigorosamente programação de treino, que se esforça coletivamente. No caso do Memphis, ele é um ótimo jogador. Tecnicamente, ele seria o melhor centroavante à disposição no elenco do Palmeiras. Calma, Abel. Não terminou. Eu respeito a opinião. Não, Abel, mas ele não terminou. Você respeita a opinião, mas ele não terminou de dar opinião. Porque o Memphis Depay vale a pena você tê-lo no... Mesmo que ele não... Não, ele terminou. Você não terminou, então termine. Não, mas tecnicamente o Memphis seria o melhor centroavante à disposição no elenco do Palmeiras.
mas não é garantia de que seria titular, pelas ideias que o Abel tem. O Endrick... O Flaco Lopes foi titular, o Memphis Depay não seria? O Endrick, em alguns momentos, foi banco do Rony, porque o Abel valorizava mais o que o Rony entregava para a equipe. Ideias do treinador. No meu time... Mas é um jogador fora de série, tecnicamente, o Memphis Depay. No meu time... Acima da média pro Brasil, não é? É acima da média. No meu time, o Memphis seria titular, porque é um cara, um ótimo centroavante. Tecnicamente é muito bom. Mas o Abel enxerga outros atributos. Você acha que ele ficaria no banco? Não, no banco. A torcida ia cair no pescoço dele, hein? Mas aí... Jogador que decide jogo, pô. Ele precisaria entender, assimilar o que o Abel exige. Pra ter outro tinha que ser melhor, Breler. Dificilmente... Mas não é só a parte técnica, Abel. Dificilmente o Palmeiras contrataria um jogador como o Memphis, porque precisaria passar pela chancela do Abel. E, às vezes, ele prefere trabalhar com um elenco mais enxuto e com jogadores... Teve outros que passaram ali também, com todo respeito aos jogadores. Que passou que vai jogar bem. Não, isso o Lázaro jogou no Palmeiras. Foi embora já ou continua lá? Foi embora. Foi embora. O que ele fez? Não entregou. Ué, teve a chancela do Abel. Sim. O Memphis não teria? Não sei. Eu acredito que se ele é titular absoluto no Corinthians... No Palmeiras, ele seria exigido de outra forma que talvez não conseguisse entregar. Recomposição, posicionamento. No Corinthians do Ramon Dias, ele tem liberdade total para se movimentar lá na frente. O Abel não é assim. Não é a ideia dele de futebol. Então é isso, né, pessoal? Hoje tem Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, né? O Verdão vai para cima tentar garantir mais uma vitória, né? Vem de uma goleada gigante para cima do Guarani, com um time que é considerado aí titular pelo Abel Ferreira, né? Então acredito que o Palmeiras deve escalar uma formação muito parecida com aquela que jogou contra o Guarani, que foi o time ideal que o Abel falou dentro da entrevista, né? Então o Verdão precisa dessa vitória para mostrar que mesmo ainda faltando alguns reforços, ele segue um time muito forte, né? Porque o Corinthians tá numa fase muito boa, então se o Palmeiras for lá meter 2-0, 3-0 com tranquilidade, vai mostrar que o Verdão tá muito forte aí, a torcida talvez vai parar ali de pegar um pouco no pé, né, galera? Mas ainda o fato é que o Palmeiras ainda precisa de mais reforços, principalmente por causa da maratona que vai ter no longo desse ano aí, que tem Mundial da FIFA, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e ainda o Campeonato Paulista, né? Então, esse ano aí, com certeza vai quebrar os recordes aí de quantidade de jogos, principalmente se o Palmeiras conseguir passar mais adiante na fase da Copa do Brasil e da Libertadores, aí a quantidade de jogos pode extrapolar bastante, né, galera? Então, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, quem você acha que vai vencer essa partida, né? Com certeza aí você vai colocar aqui embaixo Palmeiras, né? Quero saber qual que vai ser o placar, galera. Vou ficando por aqui, tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!